Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão entrando. Daqui a instantes vamos começar nosso evento. Só mais alguns instantes para que todos possam entrar. Temos aqui o Dr. Alberto Camilleri, já está conosco. Boa tarde. Olá, Marcelo. Doutor Antônio entrou. Como vai, Antônio? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo em ordem, graças a Deus. Seja Só bem-vindo. acertar aqui. Obrigado. Bom, com alguns instantes de atraso, o que permitiu que muita gente entrasse, nós vamos dar início aqui a um debate bastante interessante, uma matéria que vem sendo suscitada nos nossos tribunais e que, longe de resolver problemas, acho que criaram novos problemas, criou-se novos problemas. Então, só vou ler aqui o nosso título, o que será debatido, farei a apresentação dos nossos convidados e depois começamos esse bate-papo. O tema refere-se ao tema repetitivo 950 do STJ para marcas e o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei da Propriedade Industrial para patentes e desenhos industriais. Questões sobre competência de propriedade industrial e intelectual serão debatidas nesta live. Como o tema repetitivo 950 do STJ, RESP 1527-232 de São Paulo, vem sendo aplicado pelos tribunais estaduais. E ainda, uma recente decisão do STJ, RESP 1843507 de São Paulo, aplicando o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei da Propriedade Industrial, que permite ao Tribunal Estadual reconhecer de forma incidental a nulidade de patente e desenho industrial em ações de infração. Ou seja, um entendimento diferente para marcas e para patentes e desenhos industriais. Farão parte aqui do debate junto comigo o Dr. Alberto Luiz Camilleri da Silva, que é advogado, especializado em propriedade intelectual, sócio da Camilleri, fundador da Camilleri Advogados Associados, doutor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é conselheiro nacional, da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, membro de honra vitalício do Conselho Diretor da ABAP, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, membro da Comissão Especial da Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, membro do Comitê de Ensino Jurídico e Relações com Faculdades do CESA, agraciado com a medalha Professor Dr. Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB São Paulo, ex-presidente da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, nos biênios 2001, 2003, 2003, 2005. Professor convidado de curso de pós-graduação da ESA, Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados de São Paulo, professor convidado da Escola Paulista da Magistratura, autor do livro Concorrência Desleal, Atos de Confusão, e Desenho Industrial, Abuso de Direito no Mercado de Reposição, ambos editados pela editora Saraiva. Teremos o Dr. Antônio Ferro Risse, advogado especializado em propriedade intelectual e sócio da RIT Advogados Associados, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da ABAP, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Organizou e lançou os cursos avançados de PI da ABAP em 2000. Ex-diretor de estudos da ASP, Associação Paulista da Propriedade Industrial e membro do Conselho Diretor da ABPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Professor e palestrante em cursos de Propriedade Intelectual e Direito Empresarial. O mais importante de todo esse currículo é dizer que esses dois amigos foram os criadores e conduziram por muitos anos os grupos de estudo em PI da Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Esses cursos eram muito interessantes, esses grupos eram e ainda são muito interessantes, porque eles estimulavam o convívio entre os colegas, que acabavam deixando de ser concorrentes e se tornavam amigos nesses debates. Eram debates informais, muito acirrados, mas tinha como mérito principal, não só o aprendizado, mas a integração entre os profissionais da área, notadamente aqui em São Paulo. Eu comecei na ASP por intermédio desses grupos de estudo, então recordo com muita saudade e muito carinho desse trabalho. E aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito mais pelas apresentações informais do que pelas apresentações formais. Então, eu saúdo aqui a doutora Soraya Embaçaí de Mello, pela iniciativa da Liga Nacional da Propriedade Intelectual,
porque permite que a gente faça debate de forma muito tranquila, se torna um bate-papo entre amigos, sem os formalismos de uma apresentação em eventos. Então, para mim, é muito gostoso participar deste evento, pela informalidade e pelos temas que ele traz. Então, cumprimento a todos os presentes. Vamos debater aqui. Nós tivemos uma prévia no início da tarde, e só num bate-papo informal passamos mais de meia hora debatendo. Aliás, os dois debatendo e eu assistindo. Então, eles conseguiram fazer o debate e a moderação ao mesmo tempo. Então, minha posição aqui é bastante confortável. Então, doutor Antônio, vamos começar aí com a tua apresentação, que vai focar, acho que, no tema 950 do STJ, que, em vez de resolver um problema, parece que está trazendo outros. Em vez de nos dar um parâmetro, está mais confundindo do que resolvendo. Com você, a palavra. Bom, muito obrigado, Marcelo, e realmente é muito bom, é um prazer estar aqui com você, com o Camelier. Agradecer o convite aí da Liga para estarmos aqui. E, enfim, vamos direto ao ponto. E como eu já disse para o Marcelo, se eu passar de 15 minutos, você já me avisa, porque aqui a ideia é que nós temos mais tempo para debate. Eu vou tentar em 15, no máximo 20, colocar a questão do tema 950. Né? Bom, só de introdução, né, acho que é importante a gente recordar e levar em consideração que o que o Código de Processo Civil trouxe em relação à questão dos precedentes. Né? Veja, nós, no Brasil, nós temos sempre tivemos, né, uma tradição de termos uma jurisprudência, mas essa jurisprudência, normalmente, até tempos atrás, elas não eram obrigatórias, quer dizer, elas não obrigavam os juízes e os tribunais a aplicarem, muitas vezes, algumas decisões. Veja, tivemos as súmulas, né? Então, o Supremo Tribunal editava súmulas, e o STJ também passou a editar súmulas. Súmulas, sim, eram orientações e decisões que deveriam ser seguidas pelos tribunais. Bom, veja, antes de entrar em vigor o Código de Processo Civil novo de 2015, no CPC de 2073, foi elaborada uma modificação já introduzindo essa questão dos recursos repetitivos. Né? Mas o Código de Processo Civil novo é que trouxe, então, essa questão que está dentro, veja, da ideia de que realmente, para aqueles assuntos que tenham uma quantidade muito grande de demandas judiciais discutindo o mesmo assunto, a ideia, então, que nós adotamos agora a questão de termos precedentes que obrigam, né? Precedentes dos quais, uma vez definida uma tese, esse precedente, tanto do Supremo como do STJ, ele obriga e será aplicável em todos os casos que estejam dentro da mesma situação. Isso está previsto nos artigos 1036 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, veja, a questão do tema 950 que nós vamos tratar aqui está dentro dessa questão da regulamentação de ser definido um precedente que obriga hoje os juízes estaduais, federais, os tribunais federais e estaduais aplicarem o que é decidido dentro das teses repetitivas. Veja, tanto o tema que eu vou abordar como que o Alberto vai abordar, nós estamos tratando de questões envolvendo competência.
e conflitos de competência. E aqui, só para introduzir e algumas ideias, a gente não vai ter tempo de tratar de todas elas, nós vamos tratar de duas, né? Eu vou tratar de uma questão, o Alberto vai tratar de outra, mas existem muitas outras questões em propriedade industrial envolvendo questão de conflitos de competência. A primeira, assim, só que eu lembro rapidamente, que eu trago para vocês, é a seguinte situação. Uma empresa entra com uma ação contra outra com base em um registro de marca, né, que ela é titular, a autora é titular de uma marca, e às vezes essa marca pode ser evocativa, uma marca mais sugestiva, né? E muitas vezes o tribunal estadual, ou o juiz estadual, já tem vários casos que, ou o próprio tribunal diz, olha, esse registro de marca nunca deveria ter sido concedido. Esse registro viola o inciso 6º do artigo 124, uma expressão descritiva ou evocativa, ou enfim. Então, o tribunal desconsidera o direito do titular. Essa é a primeira situação que nós vemos muito, e sobre isso nós temos uma grande jurisprudência do STJ, em muitos casos, tratando e dizendo que o tribunal estadual não pode desconsiderar um registro validamente concedido. E também não pode o tribunal estadual anular um registro de marca, né? Então, mas essa é a primeira situação que eu queria só frisar, que é o autor da ação se baseia no seu registro, o réu alega que a marca é genérica, é descritiva, né, de uso comum, e o tribunal, então, desconsidera esse registro, né? Nós entendemos, e a jurisprudência do STJ tem entendido, que o Tribunal Estadual não pode desconsiderar e não pode anular um registro de marca. E, portanto, ele teria que fazer valer aquele registro de marca. Muito bem. Segunda situação, segundo caso, que é exatamente o caso que gerou o tema repetitivo 950, que é um autor, autor da ação, entro com uma ação contra o Marcelo Nemer, porque o Marcelo está usando RICE alguma coisa, né? E não pode, viu, Marcelo? Mas tudo bem, só um exemplo. Mas, enfim, você lembra que aparecia com o seu logotipo, lembra? Mas, enfim, eu tenho um registro da marca, entro contra o Marcelo é réu, e, ao longo da ação, isso quer dizer, a ação está tramitando uma ação de infração no Tribunal Estadual. Durante a tramitação desta ação de abstenção, indenização, o Marcelo vem e traz um fato novo. Isso quer dizer, o réu obteve o registro da marca concedido pelo NPI. Assim, só como exemplo, né? Eu tenho a marca RICE e o Marcelo conseguiu a marca ICE, sei lá. Então, esta situação, que é o réu obtendo o registro durante a tramitação da ação de abstenção, esta situação foi exatamente a que gerou o tema 950, né? E que nós vamos tratar. A terceira situação, que é o que será tratado pelo Dr. Alberto, é a questão de decisões dos tribunais estaduais que reconhecem que, como matéria de defesa, a nulidade de patentes e desenhos industriais, né? Com base no parágrafo 1º do artigo 56. E este é o caso que o Dr. Alberto tratará.
Veja, tem outras situações, outras questões de competência que não dá para a gente tratar todas, mas, por exemplo, tem discussões se a Justiça Federal poderá condenar alguém no pagamento de uma indenização, numa ação de nulidade de registro de marca, né? Ou onde você pede a nulidade e abstenção do réu daquela marca, se a Justiça Federal poderia condenar em indenização. Não dará tempo para a gente tratar isso, mas só posso adiantar que isso já é uma matéria de discussão na Justiça Federal e no Tribunal do Rio de Janeiro, e tem, a princípio, a maioria hoje entende que ainda não é, a Justiça Federal não seria competente, mas tem desembargadores que já têm uma opinião diferente, né? E a terceira, e a última casos de concorrência desleal. A pergunta a Justiça Federal é competente para anular um registro de marca com base em concorrência desleal ou com base em violação num trade dress? Também não vamos ter tempo de discutir isso, mas isso tem uma relação indireta com o tema 950 que nós vamos tratar. E aí tem decisões já, pelo menos de primeira instância, dizendo que não, que a Justiça Federal não poderia anular um registro de marca com base em trade dress, exatamente porque o STJ disse que isso é competência da Justiça Estadual. Mas, enfim, coloco essas situações porque são várias questões que nós temos envolvendo competência, né, e conflitos de competência. Vamos ao tema 950 e vamos ver como que isso está sendo aplicado hoje pelos tribunais, principalmente uma pesquisa que nós fizemos no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Todos sabem que o Tribunal de Justiça tem nós temos hoje juízes especializados, né, em primeira instância, são as câmaras empresariais, e temos duas câmaras no tribunal, que são câmaras empresariais, que estão especializadas na matéria também de propriedade industrial, além de outras questões de recuperação, falência, societária e tudo isso. Então, uma pesquisa que nós fizemos foi com o objetivo de verificar como que o Tribunal de Justiça está aplicando o tema 950. É claro que, antes disso, vamos só sintetizar aqui o que foi decidido pelo STJ no tema 950. Né? Na verdade, foi uma ação judicial que foi envolvendo a Natura Cosméticos contra a Jequiti. Nesse caso, esse caso já transitou em julgado, né? Que aconteceu? A Natura entrou com uma ação com base em concorrência desleal, violação de trade dress e violação de duas marcas, que era a Natura Erva Doce e Natura Oros. E a Jequiti tinha Jequiti Erva Doce e Jequiti Oros, com O. Enfim. Resumindo, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação e condenou a Jequiti a se abster de parar de usar o trade dress e também parar de usar as duas marcas Jequiti Erva Doce e Jequiti Oros. Até porque o tipo de letra também era semelhante e tudo isso. Bom, Jequiti, a decisão foi por 2-1. Jequiti entra com embargos infringentes na época do CPC de 73. Isso aqui foi em 2013. E em embargos infringentes, a Jequiti traz o fato novo, de que o NPI concedeu o registro das marcas Jequiti Erva Doce, nominativa, e Jequiti Oros, ou Ouro. Enfim, o Tribunal de São Paulo
não levou em consideração esses registros, decidiu que o fundamento principal era a concorrência desleal, que havia violação do trade dress e que também, nos limites estreitos de um embargos infringentes, que você tinha essa questão embargos infringentes, só discutir exatamente a matéria que foi objeto de discussão, né, de divergência. Como isso não tinha sido objeto de divergência, o tribunal manteve a sua decisão e condenou a Jequiti a parar de usar a marca, as marcas e o trade dress, mesmo ela tendo o registro perante a NPI. Bom, foi esse assunto e o recurso especial da Jequiti que foi afetado como tema repetitivo pelo STJ. E o STJ fez duas perguntas. Primeira, saber se é possível a Justiça Estadual impor a abstenção de uso de uma marca registrada no NPI. E segundo, saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a Justiça Estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registráveis pelo NPI. Isso quer dizer, conjunto imagem, trade dress. O julgamento disso foi em dezembro de 2017 e eles decidiram, primeiro, que a competência para julgar trade dress é da Justiça Estadual. Entretanto, o final da tese diz o seguinte: no entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do NPI, impor ao titular a abstenção de uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Então, ele disse sim, o Tribunal de São Paulo não poderia, vamos dizer, anular o registro, não poderia desconsiderar aquele registro, mesmo que ele tenha sido obtido durante o processo, né? Resultado do recurso: foi dado provimento ao recurso especial da Jequiti para retirar a ordem de abstenção das marcas, mas foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando e determinando a abstenção do uso do trade dress, né? E também foi dado provimento ao recurso da Natura para condenar a indenização. Muito bem. Então, veja, a tese do tema 950 é o seguinte: o Tribunal Estadual não pode determinar a abstenção de uso de uma marca registrada. Somente a Justiça Federal em uma ação de nulidade com participação do NPI. Posto isso, vamos agora rapidamente, o meu tempo já está quase se esgotando. Eu queria perguntar para você, resolvido, né? Com essa decisão, o tribunal entendeu absolutamente tudo o que tinha que fazer e as decisões se tornaram homogêneas. Exato, só que não foi bem assim, né? Veja, homogêneas com relação à tese, me parece que também a gente está vendo uma certa divergência de interpretação, porque estão aplicando o tema 950 para casos de patentes, coisas que efetivamente a tese é para marcas, não para patentes. Mas a questão que eu trago aqui para a gente debater é o seguinte: levantamos decisões do Tribunal de São Paulo, encontramos uma decisão da primeira Câmara de São Paulo, de relatoria do desembargador Pereira Calças, né, Manuel Pereira Calças, que ele, aplicando o tema, isso quer dizer, ao ser noticiado o fato novo de que o réu obteve o registro da marca, ele extingue o processo sem julgamento de mérito. Isso com base no artigo 485, inciso 4 do CPC. Por falta de fundamento e elementos que permitam a falta de condições de processamento dessa ação. Então, isso quer dizer, noticiado que o réu obteve o registro, nesse caso o tribunal extinguiu o processo, e aí, se o autor quer continuar e obter uma ordem de abstenção,
ele que vá à Justiça Federal, entre com uma ação e peça abstenção lá na ação da Justiça Federal. Bom, segunda decisão, segunda opção de decisões que nós encontramos, agora já na segunda Câmara de Direito Empresarial. Encontramos uma decisão que, ao aplicar o tema 950, julga a ação improcedente com julgamento de mérito. Isso quer dizer, entendeu, isso é a segunda Câmara, entendeu que o autor já não tinha mais o direito de impedir o réu de usar a marca e, portanto, a ação seria improcedente. Né? Essa é de relatoria do desembargador Cláudio Godoy. Depois, então você vê, já temos uma divergência, uma decisão extingue sem julgamento de mérito, outra com julgamento de mérito. Terceira opção de decisões, encontramos 5 decisões do tribunal que, aplicando o tema 950, declinaram da competência e mandaram a ação para a Justiça Federal. Certo? E 5 ações envolvendo marcas. E uma ação envolvendo o desenho industrial. Isso quer dizer, o réu obteve o registro de desenho industrial ao longo da ação e a segunda Câmara aplicou o tema 950, que é para marcas, mas aplicou para desenho industrial e mandou a ação para a Justiça Federal. Bom, eu acho que o meu tempo já está esgotado. A questão é colocar isso a debate. Quer dizer, qual é o desfecho que deve ter uma ação quando for aplicado o tema 950? Né? Tem uma outra situação também que a gente identificou, que é ações que estão sendo sobrestadas, poderiam ser sobrestadas, por prejudicialidade externa, porque foi encontrada uma ação de nulidade lá. Resumindo, eu vou dar aqui a minha opinião assim direta, vou jogar de volta para o Marcelo, para jogar para o debate, e para o Alberto apresentar. Assim, nossa opinião é que, uma vez aplicado o tema 950, o tribunal, em relação aos pedidos de abstenção de uso daquela marca, deverá extinguir o processo sem julgamento de mérito. Mesmo porque, veja, a ação não tem condições e nem para ir para a Justiça Federal. A ação não tem pedido de nulidade de ato administrativo, não tem pedido de nulidade da marca, não tem participação do NPI. Portanto, essa ação não reúne condições de ser enviada para a Justiça Federal. Só para concluir, Marcelo, é o seguinte, de 3 ações que foram enviadas para a Justiça Federal, 3 já suscitaram conflito de competência para o STJ, sendo que temos uma decisão do ministro Raul Araújo, dizendo que a competência, sim, continua sendo da Justiça Estadual e não federal. Então, aquela ação não deveria ir para a Justiça. Temos uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o relator do caso do tema 950, dizendo que esta ação deverá ser julgada pela Justiça Estadual e não federal. E temos aí uma decisão divergente da ministra Nancy Andrighi, num conflito de competência, dizendo que a Justiça Federal seria competente por causa da aplicação do tema 950. Então, nós já temos uma divergência no STJ sobre qual é o desfecho que essa ação deve ter. Perfeito. Enfim, é isso que eu queria trazer ao debate e devolvo para você a palavra e ouvir a opinião do Alberto e que o Alberto apresente também. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. E Alberto, quando se trata de patente e desenho industrial, a situação parece mais tranquila? Acho que está sem som, Alberto. Não está entrando seu som. Sem som.
Melhorou? Agora sim. Agora sim. Eu vou falar sem fone de ouvido que deu um problema aqui. Quem me dera, Marcela, que foi o que eu falei, né? Eu queria também agradecer o convite da Liga Nacional de PI, em nome da Soraya Embaçaí de Mello, nossa amiga, e agradecer a participação da grande assistência que nós temos. Agradeço em nome do querido amigo José Carlos Tinoco Soares, que está na plateia também assistindo. Então, eu, naturalmente, Risse, o Antônio Risse e você, Marcelo Neme, pela moderação. Bom, vamos dar uma corrida aqui para abrir a questão, o tempo para os debates. Antes de adentrar esse tema árido, que não é simples, Marcelo e Antônio, eu gostaria de fazer uma crítica, com todo o respeito, ao Superior Tribunal de Justiça. Realmente, com todo o respeito, por quê? Não é possível, pelas pesquisas que eu fiz aqui, para verificar qual era o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do parágrafo 1º do artigo 56 e acerca da nulidade incidental de marcas. O parágrafo 1º do artigo 56 envolve envolve patentes e desenhos industriais, por força do artigo 118 da Lei da Propriedade Industrial, que equipara, né, os desenhos industriais, quando se trata de nulidade, ao artigo 56 e 57. Mas, na jurisprudência, na pesquisa jurisprudencial, Marcelo e Antônio, eu percebi que o Superior Tribunal de Justiça peca claudicando em relação à jurisprudência que aparentemente está pacificada. Isso me faz lembrar aquele velho brocado latino que a gente aprende na Faculdade de Direito, stare decisis et non quieta movere. Ou seja, se o precedente, se a ação foi decidida, e decidida bem, é um precedente que deve permanecer quieto, permanecer ali sem ser alterado. Isso é o princípio lá da common law. Infelizmente, o nosso princípio é da civil law e não segue os precedentes. Como o Antônio bem colocou no começo da fala dele, os juízes são avessos a seguir jurisprudência, que dizem que vai ficar engessados, dizem que isso feriria aquele princípio da sua livre convicção. Enfim, o não seguir a jurisprudência faz com que o jurisdicionado fique à míngua. Então, nessa situação específica do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça com relação ao cabimento de uma declaração incidental de nulidade de uma patente ou de um desenho industrial, que estava pacificado desde 2007, praticamente. Na verdade, 2012, estava pacificado na 3ª e na 4ª turmas. Esse entendimento foi revolvido na decisão de outubro de 2020, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da 4ª turma. O jurisdicionário, que estava habituado a saber que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através de decisões reiteradas nos anos de 2012, 13, 14, 15 até 2019, de repente tem uma decisão que muda completamente esse entendimento. Então, a minha crítica é nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, devem cuidar e olhar mais para o jurisdicionado, olhar mais para a classe dos advogados que lutam, que ficam sem saber o que fazer. Quando o cliente vem e pergunta, mas
Isso é possível? Eu posso fazer assim? Você examina a jurisprudência e, de repente, você acaba dando um parecer que vai ser revogado dias, meses depois, como foi o caso. Então, é só uma crítica minha pessoal ao nosso sistema legal. Mas vamos ao que interessa. Por gentileza do Antônio Risse, ele me mandou uma série de julgados. E na hora que eu bati o olho, eu vi que estava tudo classificado, ele é muito metódico, né? Tudo classificado por ano. Eu falei, opa, então eu vou ler esses julgados e vou incrementar com outros que eu conheço. E ao ler os julgados, eu percebi que a virada se deu em 2007, no agravo regimental 526.187. Esse agravo regimental disse peremptoriamente que sim, quando houver a colocação do réu pedindo de forma incidental a nulidade de uma patente, sim, o juiz estadual é competente para decidir e suspender os efeitos daquela patente. Então, é como se fosse uma declaratória incidental de nulidade daquela patente temporária. E isso não faria, vamos dizer assim, coisa julgada material, porque a decisão faria coisa julgada, em tese, interpartes, entre aquelas partes, e não erga omnes. Muito bem, até aí, tranquilo, tudo ótimo. Acontece que em 2012 houve a virada da jurisprudência através de uma decisão da ministra Nancy Andrighi no recurso especial número 1 milhão, deixa eu pegar ele aqui, 1.132.449. Esse recurso especial tratava de uma questão de desenho industrial e marca. Só uma ressalva, não transitou em julgado ainda. Eu vou explicar por que logo em seguida. Então, era uma questão que se tratava de infração de desenho industrial e marca ao mesmo tempo por uma empresa, essa empresa do Paraná. O que ocorreu foi que o juiz do Paraná, a ação foi proposta lá, o juiz acatou a solicitação de pedido liminar e concedeu uma liminar de abstenção. O Tribunal de Justiça do Paraná, ao examinar o agravo de instrumento, cassou a liminar e disse que aquele desenho industrial e a marca não deveriam ter sido concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, porque ambos eram vulgares, sem originalidade, e a marca também era vulgar. A parte recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e arguiu que, de fato, não poderia o Tribunal Estadual declarar incidente, entretanto, a nulidade do DI e da marca. Caiu o sorteio com a ministra Nancy Andrighi, da terceira turma. E a ministra Nancy Andrighi se debruçou nesse caso e reviu a posição dela de 2007. Alegou que os argumentos eram razoáveis e que ela falou, vou rever a situação, eu vou rever a minha posição. E, a partir deste julgado, e também um outro da Lavradella, cujo número é 1.281.448, esses dois julgados passaram a ficar uma espécie de leading case que foi seguido pela terceira e quarta turmas do Superior Tribunal de Justiça. Dizendo o seguinte, de fato, a análise do parágrafo 1º do artigo 56, ela deve ser feita de tal ordem que, para que você possa aplicar o parágrafo 1º, que é opor como defesa a nulidade de uma patente, deveria respeitar a questão do comparecimento do INPI como parte, ou como assistente, ou como interveniente,
e o foro tinha que ser o foro da Justiça Federal. Então, essa mudança fez com que todas as decisões de 2012 até 2020 seguissem esse entendimento da ministra Nancy Andrighi. Ou seja, a Justiça Estadual não poderia julgar ações ou declarar incidentalmente a nulidade de marca e de patente. Isso perdurou até o recurso especial número 1.843.507 da lavra do ministro Paulo de Tasso Sanseverino, da quarta turma. Perdão, da terceira turma. O que me deixou mais perplexo foi que, ao julgar esse recurso e dizer não, realmente a lei, o parágrafo 1º do artigo 56, faculta ao réu a opor como matéria de defesa a nulidade, pelo menos, ou a suspensão dos efeitos daquela patente na Justiça Estadual. E, no julgamento, houve unanimidade. Eu fui checar se a ministra Nancy Andrighi estava presente nesse julgamento. Sim, estava presente. Eu falei, o que aconteceu? Que coisa curiosa. Durante anos, durante 8, 9 anos, sim, era não, de repente, sim. Ora, assim, o ministro Paulo de Tasso fez a ressalva que a questão da marca não poderia, porque não existe nenhuma ressalva na lei da propriedade industrial dando essa possibilidade. Só que o ilustre ministro Sanseverino esqueceu do artigo 205, que, conjugado com o artigo 207 da Lei da Propriedade Industrial, diz o seguinte: artigo 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro. Opa! Entenda-se registro o quê? Marca e desenho industrial. Em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente. Olha que interessante. Onde? Na Justiça Federal. E o 207 diz assim: independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis, que considerará cabíveis na forma do Código de Processo Civil. Né? Então, se o prejudicado intenta uma ação civil, como matéria de defesa, por corolário, como matéria de defesa, ele pode arguir, então, a suspensividade da patente e da marca, viu, doutor Antônio? Eu prometi que eu ia complicar a situação. Mas o ministro Sanseverino e todos os julgados anteriores foram uníssonos dizendo o seguinte: não, marca, não, tem que ser na Justiça Federal. Então, o grande debate que eu coloco, Marcelo e Antônio, é justamente esse. Estaria esta decisão do ministro Sanseverino boa e acabada, ou estaria ela sujeita a críticas? Então, eram essas as minhas colocações, e vamos ao debate. Obrigado. Muito obrigado, Alberto. O tema é bastante interessante também. E, num primeiro momento, eu também vou citar um ditado, não em latim, mas em português, que é tudo decidido e nada resolvido. Porque a gente vê que parece que as coisas vêm para uma solução e complicam mais ainda. E hoje, às vezes, com receio de julgar ou com pressa de julgar, muitos juízes resolvem delegar, manda para a Justiça Federal e lá eles se encontram qualquer coisa e depois volta para mim. Correto, doutor Antônio? Olha, não sei se tem alguma pergunta aí, depois se tiver perguntas aí você pode passar. Eu gostaria de fazer, eu já avisei o Alberto Camelier que eu não ia concordar com nada que ele falava, mas tudo bem. Não, claro, eu concordo com boa parte que ele falou, mas eu queria só trazer a consideração até para o debate. Primeiro, veja, a questão de estabelecermos os repetitivos
né? E a ideia é que se estabeleçam precedentes que vão obrigar a todo mundo. Aquilo que não está estabelecido como repetitivo, realmente, ou súmulas, né? Realmente os juízes, os tribunais, eles têm a liberdade de fazer uma interpretação e tudo isso. Agora, eu não concordo, Alberto, desculpe, com a sua crítica a essa questão do caso concreto do parágrafo 1º do artigo 56. Primeiro, pelo seguinte, me parece que o voto do ministro Paulo Sanseverino, ele está muito bem fundamentado, ele traz todo esse histórico, até dizendo que a jurisprudência anterior e aí temos o seguinte, temos uma norma, que é o parágrafo 1º do artigo 56, que expressamente dá o direito do réu de alegar a nulidade da patente ou do desenho industrial como matéria de defesa, e ali é uma norma aberta, não está falando se é nocível ou é no crime, né? Aí, depois, lá no artigo 205, sim, traz ainda mais forte na área criminal, e aí até concordo contigo, que até abrangeria na área criminal a possibilidade de registro de marca, né? Mas me parece assim, o artigo 56 estava sendo desconsiderado, não estava sendo aplicado. Na minha visão, essa decisão de outubro do ano passado, que você citou, ela restabelece a vigência do artigo 56 e, veja, como você bem levantou e você viu todas as decisões, o que acontece? Houve, sim, uma confusão do STJ em vários casos, porque o caso estava tratando de marca e eles colocavam o artigo 56, o parágrafo 1º do artigo 56, que não era aplicável. E aí, essa jurisprudência foi se firmando, né, com base nesses precedentes, e, na minha opinião, o STJ está restabelecendo a correta aplicação o que o legislador quis com o parágrafo 1º do artigo 56. Por quê? Porque antes da promulgação da Lei de Propriedade Industrial em 96, se vocês buscarem jurisprudência de 1980 até 2000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a jurisprudência era pacífica de que o réu poderia alegar a nulidade incidental da patente. Esta norma da Lei de Propriedade Industrial, ela foi colocada em decorrência da jurisprudência, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha uma grande quantidade de decisões nesse sentido, né? E o STJ tinha decisão de 1990 e tinha uma decisão, se não me engano, de 90 e poucos, né? Então, essa norma foi introduzida na lei em função da jurisprudência que houve antes da lei. Bom, só para levantar um ponto de debate e discórdia com o meu caríssimo amigo Alberto Camelê, porque eu entendo que a decisão do ministro Paulo Sanseverino, ela é perfeita. Ela está aplicando corretamente o parágrafo 1º do artigo 56. Só uma última ideia para debate. Veja, isso saiu até no congresso da BPI, né, e foi a apresentação do desembargador Álvaro Lazzarini. Ele concluiu, primeiro, essa decisão que reconhece a matéria de defesa e a nulidade da patente não é uma decisão de natureza declaratória. Ela não está declarando nada. Ela não está declarando a nulidade da patente. O desembargador Lazzarini concluiu, e eu concordo com ele, que esta decisão está apenas e tão somente dizendo que existe um fato impeditivo para o exercício do direito do autor.
que seria a não presença dos requisitos para patenteabilidade ou para o registro de desenho industrial. Então, eu acho interessante até a gente, né, debater isso, porque ela não é uma declaração de natureza, não é uma decisão de natureza declaratória. Ela é o reconhecimento de que existe um fato impeditivo para o autor exercer o seu direito, que é bem diferente, né? E realmente, como você falou, concordo que isso não faz coisa julgada material. Isso está até no acordo do ministro Paulo Sanseverino também. Enfim, já falei demais, mas só para... O Alberto já sabia que eu ia discordar dele. Não é nenhuma surpresa. Posso complementar só? Claro. Obrigado, Cunha. Antes de você complementar, pois não. só para você considerar também, o Dr. Zé Carlos Tinoco Soares, ele faz uma observação. Ele menciona que o artigo 205 da Lei da Propriedade Industrial é uma restrição, há uma restrição fundamental. Qual seja, poderá constituir direito de defesa somente na ação penal, não na ação civil. Perfeito. O doutor Tinoco percebeu muito bem. Por isso que eu falei que era conjugado com o artigo 207, que independentemente da ação civil, da ação penal, pode propor o prejudicado à ação civil. A ministra Nancy Andrighi, no recurso especial 1.132.449, ela tece esse comentário dizendo o seguinte: ela entende que, como matéria de defesa, pode ser arguído na ação civil, na ação penal e na civil. Ela também fez essa restrição, dizendo o seguinte, que não faz muito sentido só na penal, por que não na civil? O que impediria? Não é verdade? Se você se livra, é porque o criminal é mais perigoso, vai tirar a primariedade, mas não faz sentido algum. Se eu posso naquele foro, posso nesse também. Né? Esse era o entendimento dela. Mas, Antônio, com relação à interpretação do parágrafo 1º do artigo 56, eu notei que também a ministra Nancy Andrighi, ela fez um comentário e uma exegese desta norma legal, dizendo o seguinte, eu vou até ler o que eu anotei aqui. Ela disse, a melhor interpretação do artigo 56, parágrafo 1º da LPI, é a de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discute o próprio registro perante a Justiça Federal. Ela fez uma análise hermenêutica, segundo a qual o que é colocado nos parágrafos tem que se coadunar com o caput do artigo. Então, não faria sentido você exigir para ação de nulidade, a normal, que a gente normalmente faz na Justiça Federal, e exigir todas aquelas formalidades, que é a questão de propor na Justiça Federal, chamar o INPI e etc. Não faz sentido o juiz estadual não ter formalidade alguma e suspender os efeitos da patente, ou do desenho industrial, ou até da marca, né? Mas, no caso, o nosso patente e desenho industrial. Então, essa interpretação... Comum, né, Alberto? Ao sofrer uma ação na Justiça Estadual, a parte, se socorrer da Justiça Federal, entrando com ação de nulidade, muitas vezes com um pedido liminar para suspensão dos efeitos da patente, para que a condenação na estadual. Havia e o juiz... das justiças. Bem lembrado, mas e o juiz federal toma todas as cautelas para conceder a liminar, para suspender, né? Então, antigamente todo mundo fazia isso. Entrava com ação na estadual e o réu corria na federal para conseguir uma liminar para suspender, ou seja, falar a chamada prejudicialidade externa. Né? E o juiz estadual, diante daquilo lá, tinha que suspender o processo.
Então, eram essas as questões e vamos deixar a plateia perguntar aí. Tem perguntas, Marcelo? Não, por enquanto não. Temos só do Tinoco mesmo, o comentário do Dr. Tinoco. E podemos prosseguir. Posso fazer uma observação, uma réplica aqui? Não? Pode, e depois eu queria só completar uma coisa que na minha fala eu prometi falar e esqueci. Não, tudo bem. Mas o Antônio... Temos mais uns 10 minutos. O Antônio pode fazer a réplica. Não, veja, realmente, a gente já discutiu isso, né, outras vezes, inclusive hoje, nós debatemos bastante. Eu só queria fazer as seguintes considerações. Primeiro, existe um princípio que a lei não tem palavras ou normas inúteis. Né? E veja, a questão do artigo 205, que fala da possibilidade de usar a nulidade de patentes e de registros na esfera criminal, me parece que é uma norma específica, porque o crime é outro departamento, o crime é outra principiologia, e quis o legislador deixar claro que na esfera criminal poderia ser usado. Agora, me parece, Alberto, que não faz muito sentido interpretar que o parágrafo 1º do artigo 56 seria aplicado numa ação de nulidade. Por quê? Porque nós não temos essa situação. É dificílimo ter essa situação. De você, numa ação de nulidade, alguém vai usar como matéria de defesa. Não. Você está tentando anular um registro. Então não tem muita lógica que o réu vai usar. O réu lá é o titular do direito da patente. Ele vai defender a validade do registro. E não vai usar como matéria de defesa a nulidade. Bom, sobre a questão de ações e a questão da prejudicialidade externa, nós temos uma questão e um problema. Por quê? Regra geral, uma ação poderá ser considerada como prejudicialidade externa se ela foi proposta antes da ação de infração aqui em São Paulo. Então, nós temos várias decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, não considerando que uma ação de nulidade de marca ou de patente proposta depois, né, da ação de abstenção possa ser considerada uma prejudicialidade externa. Em alguns casos, sim, porque a prova, às vezes, é muito robusta, ou enfim. Mas a maioria das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo não tem admitido suspender o processo por uma ação de nulidade de marca ou patente que é proposta após o réu ser citado da ação de infração. Então, assim, só para colocar que eu ainda permaneço que o legislador quis, sim, com o parágrafo 1º, que não tem palavras inúteis, é uma norma aberta. Para mim, se aplica tanto ao cível como ao criminal. E ao criminal, o legislador quis reforçar que não seria só patentes, como marcas também poderia ser, como matéria de defesa. Né? Enfim, para colocar aí ao... O Bruno Cardoso, que está nos assistindo, ele traz também um caso em que ele não teve a liminar na federal, mas o juiz da estadual suspendeu o feito até a decisão da Justiça Federal num caso de patente. Eu tive há muitos anos num caso de marca em que o juiz também, até pelo volume do processo, suspendeu a ação estadual, a ação de abstenção, até que se julgasse o mérito na federal. Tem várias decisões, inclusive do STJ também. O STJ já suspendeu, já em fase de liquidação, de indenização, suspendeu a liquidação em função de uma ação de nulidade de patentes no Rio de Janeiro, proposta posteriormente. Né? Tem casos, mas são casos que você vê que ou há uma prova assim, muito robusta da nulidade, ou... Né? Ou ação de nulidade,
depois que você é acionado na estadual, que aí você toma conhecimento e se vê forçado a tomar uma atitude de nulidade do direito que está lhe sendo imposto. Perfeito. Antônio, eu só complementando o que você falou, só fazendo uma tréplica aí. Nas consultas que eu fiz nos acordos, eu percebi que quando tinha prejudicialidade externa, eu só não aferi se aquelas ações foram propostas antes da de infração ou não. Mas o que eu notei é que o Superior Tribunal de Justiça afirmou um entendimento segundo o qual as instâncias ordinárias têm a faculdade de decidir pela prejudicialidade externa ou não. Sim, porque Então, é matéria de fato, né? Matéria de fato, exatamente. Então, o óbice da tal enunciado da súmula 7, né, que bloqueia tudo. Então, nesse sentido, o Tribunal Superior lavou as mãos, falou, quem decide isso são as esferas ordinárias. Mas, Marcelo, a questão que eu fiquei de falar e tinha esquecido é a seguinte. Este recurso especial 1.132.449, que eu falei que não transitou em julgado, não transitou em julgado por quê? Porque a ré na ação do desenho industrial e da marca, ela, diante da decisão da ministra Nancy Andrighi, revigorando a liminar e dizendo que o juízo estadual não tinha autorização para, incidente tanto, declarar nulidade nem do desenho industrial e nem da marca, a parte entrou com embargos de divergência no STJ, fazendo com que as duas turmas, juntadas na segunda sessão, então são 10 ministros, discutirá essa questão finalmente. Então, isso está desde 2012, Alberto? Isso está desde 2012 parado lá. A ministra relatora é a Isabel Galotti agora, a quarta turma. Ela recebeu os embargos de divergência, entendeu que há sim divergência, e quem sabe vai fazer agora, vamos dizer assim, uma súmula. Por que não? Porque se a segunda sessão se debruçar sobre o tema e decidir, eu acho que tem que sumular. Sim, mas acontece só que Alberto, a segunda sessão é a terceira turma e a quarta turma. Sim. Então, a terceira turma, a gente agora já sabe qual é a opinião deles. E também vai envolver o tema 950 em relação à questão da marca. Exatamente. Né? Vai ser interessante. Vai ser interessante. Eu sugiro que todos acompanhem isso aí. Vai ser uma bela discussão, porque agora a gente já sabe qual é a linha da terceira turma, que são os 5 ministros. Agora, a quarta turma realmente não tem uma decisão, está ainda na jurisprudência anterior. Então, aguarde, Marcelo, as próximas novelas, os próximos capítulos. E aí, a gente conversa com a Soraya, cria uma franquia desse debate, em breve lança a parte 2, para as novas resoluções, as novas decisões. Perfeito. Com esse debate, que é bastante interessante, né? Acho que você tem perguntas aí, Marcelo, tem? Não, são só as pessoas cumprimentando e entrando. O que é interessante também é que, às vezes, se aplica o 950 quando se trata de considerar a marca do autor uma marca vulgar, como você falou. Quer dizer, isso, muito interessante. Foi feito para disciplinar uma situação do réu e está sendo usada para a marca do autor. Na verdade, vamos lá, eu sempre... nosso escritório, eu participei desse caso concreto que gerou o tema 950. Né? Nós somos advogados da Natura Cosméticos e nós que patrocinávamos essa ação que foi ao STJ, que foi o tema 950. Bom, na verdade, me parece que o ministro Luiz Felipe Salomão ele queria, talvez, regular a outra situação, que tinha muito mais casos, o volume de casos é muito maior na situação onde o autor tem o registro e o tribunal desconsidera o registro ou entende que
que é nulo, né, do autor. Tem um volume de ações muito maior e de casos envolvendo isto, do que volume de casos envolvendo o caso que o réu consegue o registro. Uhum. Mas, de qualquer forma, se vocês lerem com detalhes o acórdão que gerou o tema 950, né, isto está... O recurso especial é o 1.527.232 de São Paulo. Se lerem com calma, vocês vão ver que eles trazem como fundamento também essa jurisprudência sobre a outra situação. E aí, me parece sim que o tema 950 vai poder ser aplicado até para os dois casos, porque, e olha, já tem decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Refutando a alegação de que a marca seria sugestiva, descritiva, ou que a marca não deveria ser concedida, decisões agora, do primeiro semestre deste ano, com base no tema 950. Isso quer dizer, apesar de não ser a situação que gerou, já estão aplicando também para afastar a alegação de nulidade de registro de marca, né? E, enfim, tem várias decisões. Eu vou mandar para a Soraya aí um resumo de todos esses levantamentos. A Soraya depois poderá compartilhar ou colocar em algum lugar aí da Liga para esse levantamento dessas decisões do Tribunal de São Paulo. Excelente. Bom, nosso tempo está adiantado, eu preciso encerrar. A doutora Soraya já concordou com a nossa versão parte 2 e concordou também em receber, acabou de dizer que concorda em receber essa documentação para compartilhar com os interessados. Então, me resta aqui agradecer ao Antônio, ao Alberto aí pela participação, pelo debate, por nos brindar com essa apresentação fora de série. Mais uma vez, agradecer a Soraya a oportunidade de a gente fazer esse debate informal. É um tema extremamente relevante, mas a gente debate de uma forma leve, de uma forma bastante informal, o que torna muito mais produtivo, na minha opinião. Recebemos diversos cumprimentos, agradeço a todos aí que se manifestaram aqui na live. Agradeço em nome dos nossos palestrantes, nossos debatedores aqui, o Alberto e o Antônio, e deixo para vocês aí a palavra final que vocês tenham para oferecer. Alberto, por favor. Obrigado, Antônio. Marcelo, obrigado aí pela moderança e agradeço mais uma vez a Soraya e vamos debater, né, Antônio? Estamos aqui para isso. Vamos continuar. Não, a matéria é uma matéria de direito processual civil bastante intrigante e que realmente não é simples. E vamos acompanhar os embargos e divergências, sim, o que vai acontecer. Não percam. Em breve, o resultado dos embargos divergentes. Olha, eu só tenho a agradecer aí também a Liga aí, a Soraya pelo convite, Marcelo aí, Alberto pela... Enfim, faz tempo que a gente não se encontra também, né? Mas, e também lembrar que parece que essa nossa live vai estar gravada, se o Marcelo não esquecer de gravar, vai estar gravada, fica gravada no YouTube, né? O canal do YouTube da Liga, e vai estar lá também já gravado. Boa noite, obrigado e até a próxima aí. Até a próxima. Soraya, muito obrigado pelo convite. Te parabenizo mais uma vez por essa iniciativa. Mostra aí seu amor pela propriedade intelectual. Criou esse fórum para discussão, que é sempre interessante você debater o tema que nos aflige todos os dias. E me mostra o sucesso pela presença maciça de colegas aqui na live. Meus parabéns e vamos continuar nos debates. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau.